Galera, foco agora é na maratona, então já estou na terceira semana e o que eu não deixo de fazer semanalmente é o fortalecimento para evitar lesões. Então, desde que eu tô com o Cris aí até hoje, nenhuma lesão grave, no máximo 2, 3 dias sem treinar, porque às vezes dá uma sobrecarga, alguma coisa desse tipo, mas nada de precisar fazer fisioterapia. Então, no meu ver, é muito importante fazer o fortalecimento, também estar bem fisicamente, estar num peso legal, e agora nesse processo de correr uma longa distância, que vai ser minha primeira vez, a gente faz esse fortalecimento, costumamos fazer aqui em casa mesmo ou na academia, porém eu faço 2 vezes na semana e hoje a gente vai mostrar um pouquinho desse processo. Mas antes a gente vai falar de outros fatores que são importantes, né, para evitar a lesão quando você está se preparando para fazer uma maratona. Então, galera, é o seguinte, a gente tem algumas situações quando a gente começa a treinar para maratona, porque acaba sendo uma outra dimensão. A gente se preparar para correr 10 km, 15 km ou até uma meia maratona é uma coisa. Agora, a distância da maratona, que são distâncias acima de 3 horas de duração em média, né, entre amadores aí, e pessoas que estão iniciando, né? A gente começa a ter uma outra visão do que diz respeito ao fortalecimento nesse caso para a maratona. Hoje o impacto da corrida, né, na nossa questão musculoesquelética, ela chega a ser 4 vezes o seu peso corporal. Então, algumas situações que a gente precisa deixar bem claro para quando a pessoa começa a treinar maratona é estar dentro do seu índice de massa corporal, né? É um dos principais pontos aí, e que não é só o treino que contribui para essa melhora, mas sim também aí numa relação de percentual, 70% alimentação e 30% o próprio exercício. Hoje na assessoria tu tem problemas com isso, com alunos que... Sim, tenho alunos que ainda não estão dentro de um índice de massa corporal ideal para fazer uma maratona, mas já treinam para isso, né? E o grande problema é que treinar para uma maratona vai envolver aí numa média de 45 a 90 quilômetros de volume semanal, né? Dependendo de pessoa para pessoa, e muitas vezes esse volume com relação ao peso da pessoa acaba trazendo algumas lesões se ela não fizer alguns fortalecimentos. Então, a gente não vai evitar lesão, mas vai tentar prevenir. Então, às vezes não adianta eu ficar fazendo fortalecimento aqui e estar sobrepeso. Com sobrepeso, né, o peso corporal acima do desejado, porque o impacto da corrida vai ser 4 vezes o teu peso corporal. Então, se tu tem 80 quilos, né, então 8 vezes 4, 32, são 320 quilos. Sim. A cada passada que tu dá. Aí tu imagina que tu vai ficar 3 horas e 30, 4 horas correndo, né? Sim. E aí tu imagina o quanto de impacto que o teu corpo vai receber de baixo para cima nas articulações de tornozelo, joelho e quadril, né? Durante todo 4 horas correndo, né? Principalmente se tu estiver acima do teu peso corporal. Então, além de correr, a gente tem que fortalecer, fazer dieta. Isso. Né? E cuidar do peso. Hoje, quando a gente fala em provas de longa distância e a gente pretende performar, pegar um pódio numa categoria, né? Então baixar o meu tempo, a gente tem que entender que só o treino não é suficiente, né? O treino específico para corrida, o treino de corrida não é suficiente somente para no caso de uma maratona você conseguir. Sim. Performar. Então a gente tem que entender que a gente tem que trabalhar com outros pilares também do exercício, né? E da área da saúde, como a nutrição e fortalecimentos, além do treino específico de corrida. Para minimizar os riscos aí de lesionar e conseguir completar a prova, fazer, né? Vai treinar 3, 4, 5 meses para uma maratona, isso. Talvez vai chegar no dia e não vai conseguir fazer.
Isso, a gente tem que entender que hoje, né, uma pessoa sedentária, se começar a treinar hoje para maratona, pela experiência que eu já tenho de preparação de outros alunos para maratona, em média, alunos com habilidade inerente, que já tem uma genética mais privilegiada para corrida e para provas de endurance, dependendo dos tempos que ele tem em meia maratona, com 2 anos e meio de treinamento, eu já libero para ele fazer a primeira maratona dele. Pessoas que não têm tanta habilidade inerente, que demoram mais para perder peso, né? Para ter essa economia de energia na corrida, né? Porque tu não vai levar tanto peso correndo durante tanto tempo, aí perto de 4 anos, aí 3 anos e meio a 4 anos para fazer a sua primeira maratona. Para quem está pensando em fazer a primeira maratona aí, está começando do zero, é bom se programar e planejar no longo prazo aí, porque não vai ser do dia para a noite que você vai conseguir correr 42 quilômetros. Como em todas as modalidades, não só a maratona, mas o triatlon, a própria corrida ou a natação, tudo se começa gradativamente, né? Tudo se começa com as distâncias, melhorando teus tempos nas distâncias melhores e progredindo para as distâncias maiores, né? Então, geralmente eu sempre falo, quando as pessoas começam a atingir um nível de 5 km para 21 minutos ou 22 minutos, já está na hora dele começar a treinar para ir para 10, tá legal, né? Então, mas ele ainda faz 5 km para 34, 36, 38 minutos, então ainda não é o momento de começar a subir as distâncias, né? E assim a gente faz para tudo. Eu comecei a correr os 5 km em 2019, fiquei em 2019, 2020 no 5, fui para 10, aí 2022 que eu corri 21 duas vezes, e agora 2023, 4 anos, vai ser a primeira maratona, então 4 anos de treino, como o Cris falou, para pensar em correr a primeira maratona. Quem não é da corrida, eu não gostava de correr, então demorei muito para começar a criar esse gosto, e até por causa do triatlon, né? Então agora é isso aí, o foco vai ser daqui 2 meses, então vamos fortalecer. A gente vai mostrar agora alguns educativos que a gente está fazendo em casa toda semana, para poder evitar essa lesão. Então a gente vai mostrar agora alguns exercícios aí. Isso, pessoal, os exercícios que a gente vai mostrar aqui, eles são exercícios que eles começam das extremidades para o centro, tá? Porque todo o impacto que a gente recebe durante a corrida, ele começa no pé. Então a gente tem que vir trabalhando as musculaturas intrínseca e extrínseca dos pés, aí parte anterior e posterior da tíbia, gastrocnêmios, posterior de coxa, quadríceps, glúteo e musculaturas extensoras e flexoras de quadril, tá? Aí tem também toda uma relação com os músculos do core, que também a gente vai trabalhar a cadeia anterior e posterior de abdômen e oblíquos, né? Mas basicamente a gente tem que tomar muito cuidado e focar bastante em fortalecimentos específicos de membros inferiores. Vamos lá, vamos começar. Então, pessoal, aqui a gente começa trabalhando as musculaturas do pé. Então a gente tem uma bolinha de tênis, onde a gente vai fazer isso, vai passar a bolinha de tênis aqui em toda a região do pé aqui, próximo do calcanhar até lá na frente, tá? Vai passar algumas vezes e depois a gente vai fazer um outro exercício que a gente pisa em cima da bolinha lá embaixo. Trabalhar a questão da fáscia, fascite plantar, né? Fascite, né? Para trabalhar já essa soltura da musculatura no pé, né? Então vai fazer umas 10 repetições de cada lado, como um breve aquecimento da musculatura, aumentar um pouquinho a circulação sanguínea no local, né? Para daí a gente ir para os exercícios específicos do pé. Aí agora no próximo exercício, então, a gente mantém a bolinha também aqui ao final, aqui próximo do calcanhar. Essa bola ela fica no chão, vai colocar aqui e a gente vai fazer um movimento de tirar o peso dessa perna e jogar o peso em cima da perna que está a bolinha, tá? Vai fazer esse movimento aqui, trabalhando já também um pouquinho da musculatura do pé. Vai fazer esse movimento aqui. Tira o peso do corpo da perna direita e joga o peso do corpo em cima da perna esquerda, em cima da bolinha de tênis.
faz 10 repetições de um lado, 10 repetições do outro. Tá? Vamos ver lá. Isso. E aí agora a gente faz esse trabalho tanto num lado quanto no outro. Tá? Simula um pouquinho o movimento do pé na corrida. Tá? Isso. E já trabalha um pouquinho da musculatura dos pés. Isso, beleza. Agora a gente vai trabalhar outro exercício que não necessita de nenhum equipamento. Aqui era só uma bolinha de tênis, né? Que é a mudança de direção em um único pé, tá? Para trabalhar a musculatura intrínseca e extrínseca do pé e também propriocepção e equilíbrio, tá? Pode fazer lá. Então vai ficar em um pé só e vai girar 360 graus, fazendo um movimento com o pé sem dar pulinho, tá? Não pode dar pulinho. E aí aqui você já está trabalhando toda a musculatura intrínseca e extrínseca do pé, está trabalhando o fortalecimento do tornozelo, tá? E aí esse aqui você pode fazer 3 séries, né? De 360 graus em cada perna, em cada pé, tá? Pode fazer 3 séries dessa. Agora aqui outro exercício também para fortalecimento da musculatura do pé é a gente fazer aqui o puxar a bandana elástica, né, ou uma toalha com a ponta, com os dedos, tá? Fazendo esse movimento seria fazer esse movimento aqui de puxar a bandana de borracha, tá? Puxar a bandana de borracha ou uma toalha, tá? Não precisa ter essa bandana elástica, tá, pessoal? Isso, esse é um dos exercícios que a gente também faz. Isso aqui a gente pode fazer umas três séries, 3 repetições de cada lado, tá? De puxar a bandana elástica até o final, né? Ou a toalha, tá? Pode ser uma toalha também. Isso. Puxou. Isso. Sempre trabalhando bastante todas as articulações dos dedos, do pé, tá? Pessoal, então agora seguindo uma sequência, né? Que a gente fez alguns movimentos, exercícios de ativação ali muscular das musculaturas dos pés, né? A gente começa a subir. Vamos começar a trabalhar agora tibial anterior, depois a gente vai fazer panturrilha. Então esse aqui é um dos exercícios que a gente vai demonstrar agora, tá? O André vai fazer aqui. Vai precisar de um apoiozinho para colocar o tornozelo aqui, o pé no elástico. Rolinho de... Isso, a gente usa o foam roller aí, o rolinho. E aí vai fazer o que eu sempre peço para o pessoal fazer aqui, é pelo menos 3 séries de 30 repetições em cada lado. E a gente trabalha aqui, ó, toda essa região. Tá? Toda essa região que é a primeira a receber todo o impacto da corrida, né? Quando a gente está treinando corrida, então é importante a gente ir subindo agora, tá? 3 séries de 30. 3 séries de 30 repetições. Isso pega bastante. E aí faz 30 vezes num lado, muda a perna, faz 30 vezes no outro. Pessoal, agora seguindo os exercícios, né, sempre de baixo para cima, agora a gente vai fazer o fortalecimento dos gastrocnêmios, né, panturrilha. A gente coloca uma bolinha qualquer aí que vocês tenham em casa. Então, a bolinha pode ser um pano enrolado? Uma toalha enrolada também entre os maléolos aqui, tá? Esse ossinho aqui do pé aqui dentro. E a gente faz 3 séries de 30 repetições de flexão plantar e quando volta... antes de encostar o calcanhar no chão, quase encostando o calcanhar no chão, você volta e faz o movimento até em cima de novo, tá? 30 de novo. Então são 30 repetições. Então vocês vão notar aqui que ele faz o movimento, trabalha toda a região da panturrilha, aí o pé quase encosta no chão, mas antes de encostar já volta. E aí vai fazer 3 séries de 30 repetições. Dá um descansinho, tá? De 10 a 20 ou até 30 segundos, se tu ficou com a musculatura muito fadigada, tá?
Senão, 10 segundos é o suficiente para você descansar e refazer esse exercício. Isso aí. Pessoal, agora subindo novamente, né? Vamos agora para posterior de coxa. A gente trabalha com essa bolinha amendoim aqui, ou feijão, que eles chamam, tá? Quem não tiver essa bolinha, existem outras variações para trabalhar posterior de coxa. Se o teu chão em casa for liso, ou aquele porcelanato, azulejo, tu tem aquele de meia ou aquele paninho Perfex, e aí dá para fazer unilateral, só um lado de cada vez. Aqui a gente vai fazer bilateral, tá? Ele vai deitar na posição de ponte. Você vai pegar a câmera? Isso. Vai apoiar os pés vai apoiar os pés num lado e do outro da bola. Vai elevar o quadril, ficar na posição de ponte e vai estender a perna lá na frente. Não, é aquele que tu estende, vai com a bola para frente. Assim. Isso, e vai rolar a bola lá para frente, mantendo o quadril alto e vai voltar. Tá? Aqui a gente vai trabalhar bastante a região posterior, tá? Bíceps femoral. É um dos músculos que depois ali da panturrilha, geralmente é um dos músculos que costumam ocasionar lesões assim quando não estão muito bem fortalecidos, né? E aí vocês vão fazer 3 repetições, né? 3 séries de 10 repetições, tá? Pode fazer de 6 a 8, 10, de 6 séries o iniciante, 8 séries o 6 repetições o iniciante, 8 repetições o intermediário e 10 repetições o avançado, tá? 3 vezes? Isso, são três séries daí. É importante frisar, pessoal, que aqui são exercícios que eu estou passando já a nível avançado para o André, mas existem as progressões, tá? Somente a ponte em isometria, depois a ponte dinâmica, isso. Então tá aqui a ponte em isometria. Só fica aqui uns 30 segundos? Isso. Aí depois, quando já tiver mais avançado, depois de 3 a 4 semanas de treino, o dinâmico, isso, que tira e volta, tira o pé e volta, tá? Então aí depois que aqui já um exercício intermediário, né? Mas depois a gente vai para o avançado, que é com outros equipamentos, tá? Um outro exercício agora, pessoal, que eu gosto bastante, porque não necessita de nenhum tipo de equipamento, só peso corporal, e é bem efetivo, tá? Principalmente quando o aluno faz as primeiras vezes, costuma ficar com a musculatura bem dolorida. Esse é o exercício que eu fiz quinta-feira passada, e na sexta eu fui correr os 26 quilômetros, e quase que não acabei de dor aqui, ó, porque foi a primeira vez que eu fiz. Foi a primeira vez. Então ele pega bastante, esse exercício é bem bom. Então é um exercício que vai trabalhar a musculatura abdutora, tá? É bem difícil a gente trabalhar essa musculatura, mesmo na musculação, onde a gente tem a cadeira abdutora e consegue colocar carga. Aqui a gente vai trabalhar da seguinte forma. Afasta os pés como se fosse num agachamento sumô, os pés bem rodados para fora, aí mantém a curvatura da lombar, ombro para trás, peitoral para frente, e aí joga o joelho lá para aquele lado e essa perna tem que estar totalmente estendida. E volta, dá uma paradinha no meio e aí vai para o outro lado. Essa paradinha no meio tem que dar, tá, pessoal? E aí cada vez que você faz esse movimento completo para um lado, para no meio e vai para o outro e para no meio, tu conta uma repetição. E aí pode fazer 3 séries de 10 repetições desse exercício. Vocês vão ver que vai mexer com uma musculatura que quase ninguém sente ela quando faz exercícios clássicos de musculação na academia, né? Isso. E aí vocês têm que lembrar sempre que até o final das repetições tem que sempre ficar prestando atenção na postura, tá? Consciência corporal sempre quando estiver fazendo exercício. Sempre se manter concentrado no exercício que está fazendo. Pessoal, um exercício um pouco mais avançado ainda do que esse aqui com a bola amendoim, tá? A gente vai fazer agora. Também é dinâmico, tá? Foco na posterior do quadril. Posterior, músculos extensores e flexores de quadril, glúteo e paravertebrais, tá? Aqui na bola amendoim, a gente também, naquele exercício anterior, também trabalhou paravertebrais, também trabalhou glúteo, tá?
Mas aqui a gente vai trabalhar um pouquinho mais de musculatura agora também, gerando a potência da explosão de empurrar a bola de volta para mim, tá? Esse exercício já precisa ser feito em 2, tá? Então tem que ter um personal, alguém para poder ajudar. E aí a gente faz entre 6 a 10 repetições em cada perna, tá? Então a gente vai fazer aqui, ó. Eu vou segurar a bola, vai ficar na posição de ponte. Isso, a perna já vai estar um pouco flexionada lá o quadril, tá? Eu vou jogar a bola e ele vai me chutar de volta, tá? Ó. Isso. 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 Agora tá indo bem. Isso. 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 Aqui, pessoal, estamos usando uma bola de 10 quilos, tá? E a gente pode utilizar Começar com mais leve? com bolas mais leves, tá? 6, 8. Só não pode ser leve demais, porque senão não vai trazer o benefício específico da força, né? Aí fica leve demais. Esquerda vai ser mais difícil. Isso. Eleva bem o quadril. Isso. Joga mais para dentro do teu joelho para poder fazer a impulsão. Isso, aí, ó. Isso. Isso. Aí, isso aí, ó. Quase. Aí. Isso aí tá bem a bola. Isso. Isso. Cansa isso. Melhor. Nossa. Queima. Frita. Pessoal, aqui a gente vai trabalhar um exercício bem bacana, tá? Com a mini band. É um exercício que vai trabalhar oblíquo do abdômen, né? É uma prancha lateral dinâmica. Vai trabalhar adutor e abdutor, trabalha glúteo, tá? E ao mesmo tempo a gente já trabalha uma parte do abdômen, tá? Que é a prancha lateral dinâmica com a mini band no joelho, tá? Então. Acima do joelho, né? Isso, acima do joelho. Aí, o que a gente faz, cara? Esse é um exercício que a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Para iniciantes, no máximo 5 repetições de cada lado, tá? Então, você alinha o corpo, né? Tronco, quadril e pernas, tá? E aí, o braço, ele fica um pouquinho mais para dentro, porque a hora que o tronco e o quadril elevarem, a gente precisa que o braço continue a 90 graus. Então você vai fazer um movimento amplo, com bastante amplitude, lento, e vai voltar. Isso. Então aqui você trabalha abdutor, adutor, né? Os músculos oblíquos aqui do abdômen, transverso do abdômen, tá? E trabalha glúteo, tá? Então faz de 5 a 8 repetições cada lado, 3 séries. Vira agora para mostrar isso. Vira agora para mostrar. Aqui, que é essa cara ele pega. Isso, ó. Primeiro aqui, pessoal, ó, vai alinhar o tronco com o quadril e perna. Tá vendo? Fica tudo alinhadinho. E aí, ó, a hora que eleva, tá vendo ali que quando ele eleva o tronco, o braço nunca vai estar superior a 90 graus, ó, tá vendo? Por isso que ele tem que ficar um pouquinho para dentro quando ele volta, tá? E aí vai trabalhar adutor, abdutor, glúteo e a musculatura transversa do abdômen, oblíquo, a prancha lateral dinâmica. É isso aí, galera. Treino finalizado de hoje. Esses foram alguns exercícios que a gente faz para fortalecimento. Sempre a gente trabalha parte inferior e às vezes a gente trabalha a parte superior também. Hoje, como agora esse foco está na maratona, trabalhamos mais a parte inferior. Pessoal, aqui foram alguns exemplos de alguns exercícios, tá? Que podem ser feitos a partir de casa, inclusive. Existem variações sem equipamentos, que a pessoa pode partir do mais simples para o mais complexo, tá? Mas a princípio a gente precisa entender que quanto mais próximo o exercício for da realidade da corrida, mais efetivo ele vai se tornar para
não evitar, mas tentar prevenir algumas lesões que as pessoas podem ter num ciclo de treinamento para maratona, que é pesado, tá? Não se treina para maratona simplesmente para terminar, tá? Isso é uma coisa que não existe. Quando se chega no quilômetro 33 a 36, a parede, o muro chega para todo mundo, tanto para profissionais quanto para amadores. Então não existe essa coisa de se treinar para maratona para terminar a maratona, ou você se dedica para treinar para maratona, ou você vai sofrer no dia que você for correr. É isso aí, galera. Deixe seu like, segue o canal, que toda semana sai um vídeo novo. Valeu, até o fim.